Aqui você vê Carlos Bolsonaro e Carol Detone juntos em Chapecó em outubro de 2025. Diante das câmeras tudo parece sereno, mas nos bastidores existe uma tensão indisfarçável. É que Carol Detone é a preferida para concorrer ao Senado em Santa Catarina por Michele Bolsonaro. O teu pai, eu estou aqui hoje graças ao teu pai. E gratidão é uma coisa que a gente aprende em casa. Já Carlos é o candidato de Jair. Obrigado pelas suas palavras e sempre por sua postura verdadeira. Essa é a primeira vez que Michele contraria publicamente uma decisão do marido sobre política eleitoral. E isso acontece em um momento em que, depois de muito investimento do PL, ela se tornou o nome da família Bolsonaro mais viável para concorrer à presidência. Ao longo dos últimos meses, ela negou essa candidatura presidencial. Porque eu não quero ser presidente, não. Eu quero ser primeira-dama. Mas depois de negar, disse que até tinha interesse. Eu queria falar um pouquinho sobre a Michele Bolsonaro. Ela deu entrevista a um jornal britânico, o The Telegraph, publicada hoje, e ela admitiu a possibilidade de disputar a eleição presidencial de 2026, afirmando que isso dependeria da vontade de Deus. E até aqui, Michele anda apenas testando as reações. Essa articulação para tornar Michele presidente tem como idealizador o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que vai comendo pelas beiradas, trabalhando discretamente. Jair, dizem os colunistas, morre de medo de ver a esposa virar presidente. No momento em que Michele contraria Jair e apoia uma candidatura diferente da indicada pelo marido em Santa Catarina, ela dá sinais de que já tem apoio suficiente para declarar a independência do marido. E no caso dela, a independência é o caminho que pode levar à presidência. Eu sou o Arvro. Arvro Borba, né? Nosso outro cara que aparece aqui dia sim, dia também. E eu quero te mostrar como essa disputa pelo Senado em Santa Catarina pode afetar toda a política nacional e, de quebra, expor alguns detalhes constrangedores sobre as relações da família Bolsonaro. Em abril desse ano, Carlos e Michele Bolsonaro estiveram na mesma manifestação para pedir a anistia. Eles não se falaram, não chegaram nem perto um do outro, não interagiram, mas até que foi um avanço, porque foi a primeira vez em que os dois puderam ser vistos juntos no mesmo ambiente. Mas ele tem um gênio dele, eu tenho o meu gênio, ele tem a verdade dele, eu tenho a minha verdade, mas eu não desejo nenhum mal para ele, mas ele é uma pessoa que eu não quero conviver. Eu não tenho nenhum problema com ele, o problema que nós tivemos no passado eu já perdoei, meu coração está limpo em relação a isso, mas eu não sou obrigada a conviver. A Bíblia, ela me dá esse respaldo. Não proíbo meu marido jamais ter relacionamento com ele, jamais, mas eu não consigo conviver. E que razões tem Michele para não querer conviver? Violência de Carluxo contra Michele seria motivo de crise na família Bolsonaro. É no Correio Brasiliense. Não se sabe o tamanho dessa violência, mas foi o suficiente para que Michele se recusasse, a partir de então, a conviver com Carluxo no mesmo ambiente. Ela teria proibido, inclusive, que ele entrasse no Palácio do Alvorada quando ela estivesse lá. Esse relato, e vários outros, dão conta de que Carlos teria agredido Michele fisicamente. Aí, depois disso, a Michele ganhou argumentos para proibir o Carlos de entrar no Palácio do Alvorada, ainda durante a gestão Bolsonaro. Como vingança, Carlos, que gerenciava a conta do Jair no Instagram, fez com que o pai deixasse de seguir a própria esposa. E quando Carlos aprontou mais essa, os fofoqueiros correram para especular sobre um divórcio. E aí a Michele explicou que quem cuidava da conta não era bem o Jair. Se a ideia era ser discreto com os casos de família, a essas alturas a ideia já estava derrotada. Se sinta à vontade se puder falar. Sobre a relação da Michele com seus filhos. Porque muito falou-se que não era boa. Tem uns altos e baixos, sim. Tá? Eles se falam? Tem um filho meu, deixa eu ver aqui. Um que não fala com ela, tá certo? Quem é o filho? Pode falar? É o Carlos, mas... É o Carlos, não fala com ela. A gente busca aí... E pode falar o motivo? Tem um problema lá atrás, não sei, tá?
A Michelle tem seu gênio, né? Certo? Ela, não sei, talvez algum problema de ciúme, sei lá. Entendi. Só que uma coisa é deixar os desentendimentos familiares se transformarem em manchetes. Outra, bem pior, é ver essas confusões afetarem os planos do próprio campo ideológico. E é isso que começou a acontecer agora, e começou em Santa Catarina. Jair quer ver o filho Carlos eleito senador pelo estado. Seria uma tentativa de salvar o filho. Mas salvar por quê? Salvar? Porque o presidente acredita que os filhos com mandato ao Senado, que a família com mandato ao Senado é menos vulnerável ao STF. Acontece que até então, esse espaço para concorrer ao Senado estava prometido para Carol Detoni, um compromisso que foi assumido pelo partido, o PL, e foi comunicado a ela, inclusive pelo governador do estado. Então, só me resta duas alternativas, na verdade. Eu pretendo ver se essa situação resolve dentro do partido, até o ano que vem, né? Se o Jorginho teve aqui em Xanxerê, teve na minha casa, olhou no meu olho e falou que a vaga seria minha. Quando disseram a Carol Detoni que ela poderia concorrer ao Senado, ela acreditou. E acreditando, assumiu outros compromissos com as lideranças locais. Mas o que acontece? O grande problema é que eu já cedi os espaços. Já conversei com os prefeitos, vários deputados federais, inclusive, todos me apoiam dentro da bancada. De outros partidos estão me apoiando. E agora fica muito difícil eu descumprir a palavra que eu dei. Então, mesmo correndo riscos de ir por um partido independente, porque aí também não vamos subordinar nenhum cacique partidário do estado. Mas quando conheci o Bolsonaro e ele me apoiou para ser deputada federal, foi graças a ele que eu me elegi a primeira vez. Depois, com muito trabalho, consegui a reeleição, porque ninguém se elege uma vez, beleza, mas muitos não se elegeram a segunda vez, porque foi fruto de trabalho, seriedade. Eu aproveitei a oportunidade para trabalhar e mostrar resultado. É complicada a situação da Carol Detoni. Se ela desistir de concorrer ao Senado, ela pode ser considerada uma traidora por todas essas lideranças locais, com quem ela já assumiu compromissos e deve inclusive já ter firmado seus acordos. Mas se ela insistir na candidatura, aí ela vai ser considerada traidora pelo mais alto escalão do bolsonarismo. Hierarquia, lealdade, esses são valores que são importantes para a direita, ao menos em tese. Olavo de Carvalho, que é o mentor de muitas dessas pessoas, falou que Carlos Bolsonaro é um herói nacional. Vocês não são olavistas? Por que estão esquecendo dessa menção do professor Olavo a Carlos Bolsonaro? Por que estão se rebelando contra o nosso líder? O Bolsonaro não é mais o líder de vocês. Quem é o líder de vocês agora? Não sejam ingratos. Se elegeram graças a Bolsonaro como eu me elegi graças a Bolsonaro. Porque ele me abençoou, ele me abraçou. Ele falou, catarinenses, esse aqui é meu garoto de confiança para o Senado. E agora vocês estão se rebelando contra ele, no momento que ele está mais fragilizado, mais perseguido, com a sua voz calada, sem falar com os filhos, numa prisão domiciliar. Esse é Jorge Seife, o Jorginho do Peixe. Talvez você lembre aí de como ele conquistou esse nome. Lembrando ainda, pessoal, o peixe é um bicho inteligente. Quando ele vê uma manta de óleo ali, capitão, ele foge, ele tem medo. E hoje o Jorginho do Peixe é senador por Santa Catarina. A família Bolsonaro deu a ele a missão de enquadrar os traidores. Aí agora vem uma deputada estadual, que não era nada até ontem, era professora, e agora está se achando que é a líder da direita de Santa Catarina, falando mal contra o filho do presidente Bolsonaro. A deputada estadual a quem ele se refere é a Ana Campanholo, que você viu antes. Ela foi chamada de traidora, foi chamada de mentirosa, de coisas muito piores nos bastidores. Foi esculachada aos berros na tribuna do Senado. Tudo por quê? Porque ela não fez mais do que explicar a treta na Jovem Pan, dando ali um apoio sutil, discreto, para a versão da Carol Detoni. Eu não falei pro Carlos que ele não deveria ir, eu falei inclusive que ele era bem-vindo. O que eu disse muito claramente é, a chegada do Carlos desestabiliza o projeto de direita de Santa Catarina. Agora a Carol está negociando, eu falei com ela no telefone hoje, ela está negociando com o Partido Novo, o presidente Eduardo do Partido Novo, está conversando também com o Marcel Van Hatten, com todo o Partido Novo. Ela vai ter que sair do PL, a nossa maior deputada federal. Isso foi o que eu disse e foi com relação a isso que o Carlos me chamou de mentirosa. Mas assim, com todo respeito, eu amo a família Bolsonaro. Todos sem exceção, eu sempre tive boa relação com eles. Seife foi orientado a transformar a Ana Campanholo num exemplo do que vai acontecer com qualquer um que ouse se aproximar da Carol Detoni nesse momento. A ordem é isolar a concorrente do Carlos e malhar qualquer um que chegue perto dela. Meu candidato é Carlos Bolsonaro. É pedido do meu presidente, eu tenho líder. Meu líder é Jair Bolsonaro. Ponto final.
Enquanto isso, as insatisfações com o bolsonarismo vão se acumulando entre as lideranças locais de Santa Catarina, principalmente as do interior, que deram muito apoio para o Bolsonaro e só se prejudicaram com isso. Prefeitos que acreditaram que o Eduardo Bolsonaro era realmente tão influente na Casa Branca quanto é influente no Twitter. Ailton de Porto Belo, vice-prefeito e presidente do PL de Porto Belo, apoio Carol Detoni. E aí, nesse momento em que os empresários locais se veem prejudicados pelo tarifaço, esses prefeitos aí buscaram a ajuda do Eduardo, que ou não podia ou não queria ajudar. Tá aí o prefeito da nossa bela e pequenina Pouso Redondo. O Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos fazendo vídeo, falando, dando pitaco aqui na política de Santa Catarina, ele devia estar lá nos Estados Unidos recebendo os empresários aqui de Santa Catarina que não estão conseguindo exportar por causa da taxa, recebendo nossos empresários, fazendo lá um meio-campo para a gente poder recuperar esse prejuízo. É claro que alguém por aí já deve estar chamando o prefeito de traidor, mas se ele não pôde contar com o Eduardo, que razões ele teria para poder contar com o Carlos? Então, se você quer ser, o Carlos Bolsonaro quer ser um representante de Santa Catarina no Senado, ele primeiro tem que defender os interesses de Santa Catarina e não os dele. Então, o que eu quero deixar claro aqui é a minha opinião como membro do PL, mas principalmente como cidadão catarinense. Santa Catarina tem que ter senador que conhece Santa Catarina e que conhece a nossa gente, os nossos problemas para batalhar pelo nosso estado. E também, se o Carlos Bolsonaro quer ser candidato aqui em Santa Catarina, ele pode ser candidato. Mas o meu apoio é para Carol Detoni. Agora, por que é que esses prefeitos gostam tanto da deputada Carol? Certamente não é em função dos debates dela em Brasília. Como discutir com a deputada? Porque a sua visão de mundo, a sua percepção como cosmovisão, só lhe permite enxergar o que a senhora já tem escrito na sua cognição. Mas eu agradeço, deputada, eu vou mudar meu foco de visão para enxergar essa percepção. Só pedir para ver as estatísticas concretas do DOR, do TCU, do INCRA, estatísticas reais e não do seu mundo subjetivo. Tá bom, deputada. Não, porque ele me ofendeu, presidente, ele me ofendeu, com todo respeito. Entre os prefeitos, a Carol Detoni conquistou a fama de uma interlocutora eficiente, que faz os recursos de Brasília chegarem até as prefeituras. Os prefeitos estão pensando em si mesmos. Da mesma forma, a Carol Detoni está pensando em si. E o bolsonarismo idem, está pensando nos seus interesses. Todo mundo aí está pensando nos próprios interesses. Resta ao eleitor de Santa Catarina descobrir quais desses interesses se alinham aos interesses do Estado. Se é que algum interesse dessa gente aí se alinha aos interesses do Estado, né? Tem isso. Ponto final em mais um textão, e nas considerações finais eu quero destacar o que pode ser muito mais uma impressão minha, obtida assim de maneira empírica, do que uma análise de mídia séria, levantando dados, né? Dito isso, feita essa ressalva, eu tenho a impressão de que o pessoal da Jovem Pan está cada vez mais empolgado aí com a candidatura presidencial da Michelle Bolsonaro. Enquanto eu fechava esse vídeo aqui, eles publicaram uma pesquisa aí do Instituto GERP, mostrando aí a solidez dos números, da performance da Michelle Bolsonaro. E tem várias manchetes, vários comentários deles nesse sentido, assim. Não sei se há uma grande interseção entre a audiência desse canal e a da Jovem Pan. Eu temo que não. Mas eu dou uma olhada lá, né? E tô sentindo isso, né? Mas assim, é sensação, tá? Tô colocando com essas ressalvas e essas imprecisões todas. Falei demais? Tomara que não, né? Bora ouvir os apoiadores desse canal. Eles estão reunidos num grupo maravilhoso, me dá cada vez mais orgulho. E você está convidado a participar. Você pode se juntar a nós. Dá uma olhada no link que está fixado no topo da caixa de comentários. E aí a sua voz aparece aqui, no nosso PS, hora chamado de finalzinho. Olá pessoal, como bom carioca, não é de hoje que eu conheço
as peripécias da família Bolsonaro. E nada mais da grife Bolsonaro do que chegar no lugar, deixar tudo muito confuso e depois ir embora. Veja o que eles fizeram na presidência da República. Em junho desse ano, em um ato na Avenida Paulista, Jair Bolsonaro pediu que seus eleitores o ajudassem a eleger 50% da Câmara e do Senado ano que vem. 2 dias depois, Lula deu a seguinte resposta: porque nós precisamos ganhar a maioria do Senado, porque senão esses caras vão avacalhar com a Suprema Corte. Não é que a Suprema Corte é uma maçã doce, não. É porque nós precisamos preservar as instituições que garantem o exercício da democracia nesse país. O Senado pode interferir no poder e na composição do STF. E se a direita conseguir maioria no Senado, eles realmente, como disse Lula, vão avacalhar o STF. Esse movimento do Bolsonaro de deslocar o filho dele, para uma outra praça é algo recorrente na política, que tem lógica até. O mais difícil no jogo político é você, com o seu CPF ali, conseguir atrair e encarnar esse capital político, que te faz atraente, que te faz ter ali poder de barganha com os diversos caciques Brasil afora. Você imagina que, sendo Santa Catarina, um curral eleitoral voluntário, natural do bolsonarismo, dessa extrema-direita, por razões até históricas, nada mais lógico do que o clã Bolsonaro, nesse momento em que o debate está muito acirrado, as paixões estão muito incendiadas aqui no eixo Rio-São Paulo, porque ele é do Rio, ele é paulista, mas a vida política dele foi construída no Rio de Janeiro, nada mais lógico do que deslocar isso para onde for mais fácil. Então, fazendo uma análise um pouco mais leve, nesses lugares onde a direita briga entre bolsonarismo e o resto da direita, pode ser uma oportunidade. Depois do final, o finalzinho. Depois do finalzinho, o finalzinho. Aqueles últimos segundos em que eu peço a sua ajuda. E a ajuda, nesse momento aqui da distinta plataforma de vídeos YouTube, se processa também a partir de um tal botão hypar. E a gente segue investigando aqui, Quando é que o botão está disponível? O que faz esse botão aparecer? E onde é que esse botão aparece? A Kátia me mandou um vídeo aí em que ela deu uma imensa contribuição. Vamos ver. Álvaro, você está neste exato momento deste ponto do vídeo falando do botão hypar. Olha aqui, ó. Nos comentários vem pra cá. E aí eu faço hype. E aí eu posso pagar para fazer um hype, eu posso fazer um hype sem custo. E eu hypei o vídeo. Maravilhosa. Então, se o botão estiver disponível, é do jeitinho que a Kátia explicou, mas pode ser que não esteja, Aí você tem que conferir se o botão tá lá. Por que pode ser que não esteja? Não sei, isso a gente segue tentando descobrir. De qualquer forma, você tem outras formas, outros meios de ajudar. Você pode se inscrever, você pode deixar um comentário, você pode curtir. Tudo isso ajuda a manter a saúde desse canal, Que, como todas as coisas novas, ainda está frágil, Ainda está crescendo, precisa de todo apoio. E eu tenho recebido, não posso ser ingrato, meu Deus do céu. Só posso agradecer e muito, Obrigado mesmo, gente, por tudo. Valeu!